Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui. Quando o André me procurou e me convidou, eu falei com ele, vai ser uma bênção. De antemão, eu já me coloquei à disposição. E é o tipo de trabalho que eu gosto muito. Eu sou da igreja presbiteriana e já tenho quase 2 décadas. E durante 5 anos lá, a gente teve um trabalho mensal com empreendedores. Eu até falei com o André, eu trabalhei 5 anos com o Ministério de Empreendedores, à frente do Ministério, e realmente eu vi Deus operar grandes milagres naquele lugar, para aqueles que creem, amém? E para aqueles que fazem segundo a vontade do Senhor. Tem 2 coisas, né? Você precisa crer e você precisa fazer segundo a vontade do Senhor. Porque crer, até o diabo crê, né, meu irmão? O diabo crê e treme ainda, né? Agora, nós somos os cristãos, nós vamos além de só crer. Nós praticamos aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Vou falar um pouquinho com vocês sobre predestinados ao sucesso. É um tema que o Senhor colocou no meu coração e tem me enchido de expectativa pelo dia de hoje. Tá? Eu queria te levar um pouquinho a conhecer mais sobre a vontade de Deus para o seu negócio. Inclusive, isso é até um pouco pragmático na igreja, não é verdade? Falar de negócio, falar de dinheiro, né? Falar de metas. Isso na igreja, às vezes, causa um certo espanto. Mas vamos entender um pouquinho mais quem nós somos, para a partir daí entender como fazer a vontade de Deus. O que é o sucesso, né? Sucesso, será que é você realizar os planos que você tem na sua cabeça? Talvez sim. Mas qual é o sucesso que Deus espera para cada um de nós? E é sobre esse sucesso que eu quero falar com você, né? Com certeza, Deus não nos fez um miserávelzinho de Jacó. Essa não é a vontade de Deus, que nós sejamos um miserável de Jacó. Mas o nosso sucesso, ele começa, ou ele termina, quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E há uns meses atrás eu estava ouvindo uma pregação, minha esposa estava comigo, até do missionário, e ele estava falando, eu achei muito interessante a perspectiva que ele colocou a seguinte perspectiva, né? Qual é o sucesso? E aí ele colocou na perspectiva dele, sucesso é entender o que Deus está fazendo e se colocar à disposição para cumprir o propósito de Deus. Eu quero caminhar um pouquinho mais com você em relação a isso. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre mim e eu queria que você me desse licença para falar um pouquinho da minha história para você, porque eu desde muito novo busquei muito sucesso, né? Eu sou petropolitano, moro no Rio há 17 anos, vai fazer 18 anos que eu moro no Rio, e eu sou de uma família classe média baixa, de Petrópolis. Meu pai ganhava 2 salários mínimos e meio de R$ 2.500, e eu tenho mais 2 irmãos, éramos 3, a minha mãe não trabalhava fora, estudava em colégio público, e eu lembro quando eu tive 11 para 12 anos, meu pai chegou para mim e falou assim, olha, eu não vou poder pagar uma faculdade para você nem para os seus irmãos, porque se eu pagar para um, tem que pagar para todos. Aliás, eu ouvi isso a vida inteira. E eu queria muito, quando casasse, ter no máximo um filho, porque eu poderia fazer para todos. Eu ouvi a vida, eu sou o mais velho, então eu ouvi o tempo todo assim, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso para você, eu vou ter que fazer para todo mundo. Então, eu digo assim, que o sarrafo era o Fábio, né? Se fizesse para o Fábio, os outros iam ter também. Se não fizesse para o Fábio, os outros poderiam ter. Depois eu fui descobrir isso quando eu fiquei mais velho. Porque aí o Fábio já tinha ido embora. E aí as coisas começaram a melhorar.
a minha irmã estudou em colégio particular, meu irmão estudou em colégio particular, mas eu não podia. Por quê? Por que eu não podia? Se pagasse para um, tinha que pagar para todo mundo, né? Então eu ouvi muito isso. E aí quando foi para 11, para 12 anos, meu pai me chamou para conversar e falou assim, olha, eu não vou poder pagar uma faculdade para você, então eu não quero que você trabalhe com coisa pesada, você precisa ter um mínimo de instrução para não ter que trabalhar em trabalho pesado. Aí eu ouvi aquilo, ele falou assim, ó, tem um negócio aí, esse negócio de datilografia, as pessoas trabalham nos escritórios, trabalham sentados, eu vou pagar um curso de datilografia para você, mas eu vou pagar um único curso, porque eu não tenho dinheiro para pagar um monte de curso para você, porque se eu pagar para um, eu vou ter que pagar para todos. Aí eu, beleza. Meu pai pagou um curso de datilografia, eu gostei da datilografia. E voltando à história um pouquinho, só voltando um pouquinho no início, quando eu tinha 8 anos mais ou menos, eu queria muito ter um videogame. Aí cheguei para minha mãe e falei, mãe, queria um videogame. Aí minha mãe, não, teu pai não tem como comprar um videogame para você. Aí eu cheguei para ela e falei assim, poxa, mas eu queria tanto videogame. Ela falou, olha, se você quiser, eu faço docinho, você vende na Rua Tereza, depois que você vier do colégio de manhã, de tarde você vende doce na Rua Tereza, e eu te dou 10% do que você vender. 10% do lucro. Né? Minha mãe não era boba também não é fazer de graça, né? Eu tinha uma comissão para vender, né? E aí eu comecei a vender docinho, e em 2, 3 meses eu comprei o meu videogame. E aí eu fiquei feliz da vida e gostei desse negócio de ganhar dinheiro. Né? Vender, tanto que minha mãe falou, você já comprou o teu videogame, e agora? Não, e agora eu quero continuar vendendo. E eu vendia docinho, comecei a vender torta no final de semana, aos sábados na Rua Tereza. Sábado na Rua Tereza enchia, e eu jogava bola de tarde, adorava jogar bola. Então eu jogava em clube, e aí eu ia de manhã vender duas tortas grandes, eu lembro até hoje, 16 fatias cada torta. E eu saí de casa com uma meta, que era vender as 32 fatias até o meio-dia para poder 2 horas da tarde jogar bola. Então nessa época, quando eu tinha 11, 12 anos, meu pai pagou o primeiro curso, eu já tinha dinheiro para pagar outro curso. Aí eu quis fazer um curso de datilografia elétrica, porque tinha uma máquina que tinha uma bola, né? A esférica, e aquilo era... Quem fazia curso de datilografia, ela nem sabe o que é datilografia, né? Ela não tem noção do que eu estou falando, mas tudo bem. Então, quem fazia curso de datilografia naquela máquina elétrica, nossa, era o máximo. Quem fazia naquela que tinha que quase bater nela para a tecla funcionar, não podia nem tocar na outra, porque era quase ouro, né? Aí eu fiz o curso de datilografia, eu pagando, fiz um curso de digitação, porque ela tinha um computador, 12 anos, aí gostei, fiz um curso de programação basic na época, e gostei de programar em computador, só que eu não tinha computador, então eu ficava em casa, na minha máquina de datilografia, catando milho que meu avô me deu, fazendo os programas de computador para chegar no curso rápido e já está tudo pronto e poder digitar, porque aí eu ganhava tempo para ver os programas funcionando. Então, desde cedo, eu queria ter sucesso. Eu queria ter dinheiro, eu queria trabalhar, queria ser dono do meu próprio dinheiro, não ter que dar satisfação para o meu pai. Era aquilo assim. Com 14 anos eu já fui trabalhar de office boy. Primeiro mês de emprego, eu trabalhava numa empresa de construção, sendo office boy deles. No primeiro mês, eu indo no contador, eu vi no contador uns 6 computadores. Imagina para um garoto que estudou programação e não tinha como usar aquilo, né? Aquilo foi uma loucura para mim. Aí fui lá falar com o contador. Falei, pô, me arruma um emprego aí. Aí ele, eu não posso te tirar do teu cliente, da onde você trabalha, porque você é funcionário do meu cliente. Se eu tirar você de lá, ele vai ficar chateado.
Eu falei, olha, mas se você não me tirar de lá, a hora que eu arrumar um lugar que eu vou trabalhar com o computador, eu vou sair de lá. Vou ficar batendo contrato na máquina de escrever, eu não queria esse troço. E aí ele conversou lá com o dono da empresa e ele me liberou, eu fui trabalhar de digitador. E aí, rapidamente, ele chegou para mim e falou assim, aí eu já estou no escritório de contabilidade. O dono do escritório de contabilidade virou para mim e falou assim, Fábio, você sabe fazer programa, né? Que eu conversei com o filho dele trabalhava comigo. Aí eu falei, não, sei fazer programa de computador. Aí ele, você não quer fazer um programa para controlar os honorários aqui do escritório, não? Porque os clientes, eu tenho que ficar controlando o que cada um tem que pagar por mês. Se você souber fazer um programa desse, ótimo. Aí eu fiz um programa para ele, não negociei preço, nada. Eu só queria fazer o programa. E tinha que fazer fora do horário de expediente, tá? No horário de expediente eu era digitador, então não tinha que ser fora do horário de expediente. Mas pelo menos eu podia usar o computador, olha que beleza, eu não tinha computador. E aí eu fiz um programa de computador para ele gostou tanto que ele chegou para mim e falou assim, eu vou te dar um salário mínimo por você ter feito o programa para mim. Eu ganhava um salário mínimo e meio. Né? Eu entrei como office boy ganhando um salário, depois estava ganhando um salário mínimo e meio, e ele vai me dar um salário só porque eu fiz o programa. Olha só que legal. E aí nisso, aconteceu uma coisa bem interessante. Ele gostou tanto do programa, que ele falou assim, Fábio, você podia vender isso para vários outros contadores. Eu falei, opa, é verdade, seu Darcy, o nome dele. Eu falei, é verdade, seu Darcy. Mas, como é que eu vou vender para vários contadores? Eu não conheço contadores. Aí ele, não, mas eu conheço. Eu sou presidente do CRC de Petrópolis. Conselho Regional de Contabilidade. Aí eu falei, tá bom, seu Darcy. Aí ele, você não quer apresentar lá para os contadores o programa, não? Eu falei, eu posso apresentar. Mas, quanto que eu vou cobrar, seu Darcy? Aí ele, olha, você pode cobrar um salário mínimo pelo programa e cobra um mês salário mínimo de manutenção. Para eles pagarem por mês para você ficar melhorando o programa. Aí eu fui lá fazer a apresentação, foi a primeira vez na vida que eu vi um data show. Aí, imagina só, nessa época eu devia ter uns 15 anos, um garoto de 15 anos, a mão tremia assim, né, para fazer a demonstração com os velhinhos lá do programa, só cabeça branca assim, né? Eu lembro como se fosse hoje. E aí eu lembro que numa noite eu vendi 20 programas. Então eu ganhei 20 salários mínimos e passei a ganhar 10 salários mínimos por mês. Opa, olha o sucesso chegando, né? Achava que agora tem sucesso, né? Olha, né? Continuei trabalhando, depois de um tempinho eu pude comprar meu computador usado, mas comprei um computador usado. E aí comecei, os contadores, eles tinham clientes que eram na Rua Teresa. E aí eu comecei a fazer software na Rua Teresa para controlar lojas. E aí quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu já tinha uns 400 clientes. Fazia programa, e aí muitos clientes começaram a me pedir nota fiscal. Aí eu tive que chegar para o meu pai e falar assim, pai, conversei com o seu Darcy falou que pode abrir uma empresa para mim, mas para abrir uma empresa, eu preciso fazer um negócio chamado emancipação. Você tem que ir no cartório e assinar, porque eu tenho que virar adulto antes de ter 18 anos. Aí meu pai chegou para mim, meu pai sempre trabalhou em indústrias, ele vira para mim e fala assim, mas você não tem uma faculdade, você vai montar uma empresa sem ter faculdade ainda? Ninguém vai acreditar em você. Aí eu falei, pai, mas eu tenho 400 clientes, eles estão pedindo nota fiscal, eu não sei nem se eu quero fazer faculdade, porque na minha cabeça não precisava fazer faculdade. Né? Eu já ganhava dinheiro sem fazer faculdade, para que eu vou fazer uma faculdade? Obrigado. Aí meu pai vira com a seguinte frase, mas você tendo uma carteira assinada para uma grande empresa, você pode ter ali, aí a empresa assina a tua carteira, aí você trabalha anos na empresa, depois que você sair de lá, você vai mostrar sua carteira para ele, para as pessoas, vai falar assim, eu trabalhei tantos anos na Nestlé, eu trabalhei tantos anos na Selma, eram as empresas de Petrópolis, né? Na Dentsply. Falei, pai, mas as pessoas já acreditam em mim sem trabalhar nessas empresas. Ele não pensa bem, porque se você fizer alguma coisa errada,
você vai preso. Aí eu virei para o meu pai e falei assim, olha só, não fiz nada de errado até agora, mas se você não quiser assinar, tudo bem. Eu vou fazer 18 anos, eu vou abrir minha empresa. Seja você querendo assinar, seja você não querendo assinar. O importante é você ficar sabendo que eu vou abrir empresa. Aí ele olhou para minha cara assim e falou, que dia que você quer ir no cartório? Aí eu fui lá, abri a empresa e eu achava que eu estava abafando, né? Imagina só, um menino de 17 anos, com empresa, com cliente. Só que depois eu fui descobrir que nada disso é sucesso. Porque da mesma forma que vem, vai. Né? E eu quero falar um pouquinho, depois eu posso até contar um pouco mais da história, mas eu queria fazer essa introdução com você, para fazer você refletir no que realmente é sucesso. Será que sucesso é ter clientes, ter dinheiro, as pessoas olharem para você e quererem estar perto de você? Quando eu tive 18 anos, eu comprei um carro zero com 18 anos. Agora, meus amigos, o Fábio tem até carro zero. Minha mãe tinha orgulho de mim, meus irmãos inveja. Não é? É verdade. Ainda mais sendo mais velho, né? Ainda mais sendo mais velho. Tive que contratei meu irmão 2 vezes e mandei ele embora 2 vezes. Né? Contratei minha irmã, aí minha irmã estava procurando emprego sem falar comigo, em comum acordo com meu pai, e um belo dia ela chega, arrumou um emprego melhor e saiu. Me deixou sem, meu irmão. Minha irmã era minha secretária. Cadê o sucesso? Será que isso tudo faz parte do sucesso? Vamos caminhar um pouquinho. Sucesso é o resultado da prática constante de fundamentos e ações vencedoras. Não há nada de sorte envolvida. Amadores aspiram, profissionais trabalham. Sucesso requer muito trabalho. Tá? Independente do que você faz, independente do que você é, sucesso requer trabalho. Pessoas de sucesso fazem todo dia o que as pessoas que não têm sucesso fazem de vez em quando. A constância vai trazer o sucesso. Agora, tem 2 tipos de sucesso. Tem o sucesso do seu braço e tem o sucesso. Eu quero falar um pouquinho dos 2 sucessos com você, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais. Pode deixar aí mesmo. Predestinados ao sucesso. Nós somos um ser trino. Você trouxe Bíblia? Se você não trouxe Bíblia, eu leio para você. Abre sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Não marquei não. Estou acostumado a usar o celular, já esqueço de marcar. Se bem que o celular está ali, irmão. Posso pegar aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Abre aí. Está aqui, já abri. Amém? Posso ler? Amém. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tem uma promessa aqui, não tem? Sim? Quando ele fala fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Só que para essa promessa chegar, primeiro tem uma parte nesse versículo, né? No 23. Ele fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Tem alguns mistérios nesse versículo que eu queria começar conversando com você sobre isso. Primeiro, que aqui fica muito claro que nós somos uma pessoa que tem 3 pessoas. Como é isso? Mistérios da Bíblia, não é isso? Nós somos um espírito,
você, primeiramente, somos um espírito. Acho que está no contato. Né? Pode ser. Alô, som. Então, nós somos um espírito. Primeiramente, nós somos um espírito. Nós temos uma alma, as nossas emoções, os nossos sofrimentos, não é isso? As nossas angústias, e nós habitamos em um corpo. Às vezes você não gosta muito do corpo, às vezes você maltrata um pouquinho o corpo, às vezes você quer... Ninguém nunca está satisfeito com o seu corpo, né? Eu conheço um menino que é magrinho dele, sonho de consumo dele. Ficar gordinho. Eu falei, cara, tu vai ficar gordinho, o dia que você começar a ficar gordinho, você vai querer ser magro. E aí fica essa história. Por que não pode ficar satisfeito um magrinho com magrinho, gordinho com gordinho? Não, mas a gente tem as nossas insatisfações, que eu acho que não está ligada com o corpo, está mais ligada com a nossa alma, né? Mas, antes de tudo, nós somos um espírito. E é sobre essas três realidades que eu queria fazer você refletir um pouquinho. Nós cuidamos do corpo, nós alimentamos o corpo. Tem muitas pessoas que alimentam a alma, a mente, enchem ela de conhecimento, e conhecimento não é ruim, né? André fez um curso comigo em Pretec, que é um curso focado em conhecimento. Trabalha o comportamento do empreendedor de sucesso. Como você deve agir perante as adversidades do seu dia. Eu já treinei mais de 5.000 pessoas e eu tenho contato semanalmente assim, com dezenas de empresários. Às vezes centenas por semana. Muitos buscam muito conhecimento. Só que o conhecimento ainda está no campo da alma. E qual o momento que nós paramos para cuidar do nosso espírito? Para receber orientações de Deus, para saber de fato qual é a vontade de Deus para nós. Ontem eu teve uma pregação na minha igreja e eu comprei um livretinho do preletor, Correndo Atrás do Vento. Eu comprei aquele livretinho mais pelo tema do que o conteúdo. Eu ainda nem li o conteúdo, mas o tema me chamou a atenção. Quantas pessoas ficam correndo atrás do vento? Às vezes estudando demais, às vezes trabalhando demais, e às vezes fazendo tudo segundo a sua vontade, e não segundo a vontade de Deus. E ter um negócio está muito ligado a isso. Eu pude ver duas partes muito claras da minha vida, aonde eu tinha um negócio pela minha capacidade, e a hora que eu passei a ter um negócio, acreditando que confiava em Deus. E uma terceira fase, aonde de fato eu comecei a confiar em Deus no meu negócio. E aí eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas que no nosso dia a dia passam por isso. Talvez aqui nós tenhamos um pouquinho das 3 pessoas, né? Um grupo que seja a primeira pessoa que eu vou falar, um grupo da segunda pessoa e um outro grupo da terceira pessoa. E interessante, quando eu estava preparando essa ministração, o Espírito Santo me incomodava no coração a respeito justamente disso. Eu até questionei um pouquinho, mas será que existem essas 3 pessoas dentro das igrejas? Porque fora das igrejas eu já encontrei várias delas. Várias pessoas desses tipos já passaram por mim. Aliás, muito mais das 2 primeiras do que da terceira. Eu sei que você está começando a ficar angustiado para querer saber quais são as 3 pessoas, né? Principalmente as mulheres. Calma que no final eu vou contar. Tá? Mas eu já passei por muitas dessas pessoas, principalmente do primeiro e do segundo tipo de pessoa. Eu falei, não deve ter tanto assim na igreja. Mas tem.
Nós vamos conversar um pouquinho e se você se permitir olhar um pouquinho para a sua vida, o que você tem feito, né? Fazer assim, olhar no espelho. Qual espelho? Não o espelho que reflete a sua imagem, mas o espelho que reflete a tua história. Talvez você vai se encontrar em alguns momentos sendo uma dessas 3 pessoas. Pode passar. Antes que alguém infarte. A primeira pessoa é uma pessoa muito comum de se encontrar por aí. Quando tem as dificuldades na vida dela, ela muitas vezes se encontra assim: e agora? Como enfrentar a realidade? E agora? Como enfrentar esse problema? E agora? E agora, meu Deus? O que eu vou fazer? Eu tive essa semana passada, uma semana ministrando um curso lá em Barra Mansa. Uma turma de empreendedores e aspirantes ao empreendedorismo lá de Barra Mansa. As pessoas foram fazer o curso, pagaram pelo curso, sabiam que era um curso de 6 dias, o Empretec, e no meio do curso começam os desafios do curso, né? Flávio, meu amigo, está ali atrás, já passou por essa história, né, Flávio? Haja desafio. Começam os desafios, até que em um determinado momento, na terça, quarta, na quinta-feira à noite, no final do dia, eu estou vendo uma participante de costa para mim, olhando para frente. Eu estava lá atrás, era um outro amigo que estava ministrando o conteúdo naquela hora, e eu estou vendo ela fazer assim com a cabeça. Eu estou vendo ela fazer assim com a cabeça. Falei, tem alguma coisa errada ali. Ela está discordando de alguma coisa. E aí eu vi que na hora que terminou, eu vi ela assim meio que se despedindo das pessoas. Aí eu chamei ela: fulana, dá um pulinho aqui fora, por favor. Aí cheguei aqui para fora assim com ela, eu falei: o que foi? Ela: eu não preciso ser tratada assim. Eu falei: como assim? Não, eu não preciso ouvir essas coisas. Aí eu falei: estranho, o que está na cabeça dessa pessoa, né? Ninguém tratou a pessoa mal, ninguém falou nada diferente dela, só que é um curso, eram situações que confrontavam a capacidade, eu falo que assim, confronta o seu potencial versus o seu resultado. Muitas pessoas ouviram a vida toda que ela era um potencial. Não, meu filho, minha filha, você é um potencial, você é tão inteligente, você é tão aquilo outro. Só que o resultado não vem. O resultado não diz isso. Só que tem pessoas que acreditam nisso. E aí quando eu chamei essa menina para conversar, ela vira e fala assim: além disso tudo, eu trabalhava no emprego, eu saí da empresa porque me tratavam mal assim. Eu falei: hã? Não, tinha um preconceito de mim. Ficavam querendo me sabotar. Eu não preciso passar por isso. Alguns detalhes, né? Mulher, é verdade, 40 e pouquinhos anos, negra. Aonde estava o preconceito? Nela. Aí eu virei para ela e falei: e você saiu da empresa? Não saí, porque eu não sou obrigado a passar por isso. Pois é, você está querendo sair mais uma vez numa situação da sua vida, fugindo pela tangente. Aí ela começou a chorar. Talvez não seja a hora para eu fazer isso. Se você está aqui, é porque essa era a sua melhor hora. Você pode até desistir, mas você vai ter 2 opções na sua vida: conviver com o fracasso de ter desistido ou com a oportunidade de ter persistido. Se você acredita que pode ou você acredita que não pode, das 2 formas você está certo. Ela olhou para mim assim, já estava aos prantos.
Não, eu já falei isso com o meu pastor. Aí ela falou assim, aí caiu a ficha para mim, essa menina é crente. Mas ela estava, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Era o que eu ouvi da boca dela. Não é minha hora, eu não preciso passar por isso. Eu falei, não é possível que ela escuta as mesmas verdades que eu escuto. Sabe aquele versículo que fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Sabe aquele outro que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele é muito bonito na Bíblia. Mas quando você está passando pela situação, aí que você vai provar se de fato aquilo é verdade na sua vida. Eu não tenho dúvida que é verdade. Mas as situações colocam as pessoas à prova. Foi assim com Jesus quando ele foi para o deserto. Ele aprova, foi tentado pelo diabo e ele respondeu com o quê? Não foi só com a palavra, foi com a palavra que ele cria. Aí está a diferença. Não adianta ouvir a palavra se você não trouxer ela para o seu coração e de fato crer. Aí eu virei para a menina e falei assim, qual a igreja que você é? Ela falou o nome da igreja, eu sinceramente não lembro. Eu falei, eu também sou evangélico. Então eu vou falar mais uma coisa com você, você me permita, isso não faz parte do nosso curso. Aliás, teoricamente eu nem poderia estar falando isso. Mas eu vou falar assim, eu não acredito que uma pessoa que lê na sua Bíblia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando que vai desistir. Ela regalou o olho assim, eu não acredito nisso. Posso dar um conselho? Eu falei para ela assim, vá para casa, tome um banho, converse com seu marido, e se você achar que é para voltar, amanhã a gente vai estar aqui te esperando. No último dia do seminário, ela voltou. No último dia do seminário, ela me procura e fala assim, eu jamais vou esquecer o que aconteceu nesse curso. Sabe o que aconteceu? Ela descobriu que a Bíblia não são só palavras. A Bíblia é um evangelho vivo. E ela pôde provar a verdade da Bíblia. Mas tem muitas pessoas assim, que no momento da dificuldade dela, a primeira coisa que ela faz é, pela incredulidade em si, não acreditar na palavra de Deus. Eu lembro de um outro seminário, eu vou até que horas? 9, meu relógio está desatualizado aqui, são 5:08, então estou tranquilo, até 9 horas, estou tranquilo, né? São 38, até 9, tem que correr muito. Mas vamos lá, eu quero contar essa outra história para você, eu acho que é importante. Uma menina que fez Empretec comigo em outra região, no Médio Paraíba, 3 Rios, aquela região. Ela ficava o tempo todo assim, como que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Durante vários dias ela falou isso. Como eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu sou mãe solteira, moro com a minha mãe não tem pensão, não pode trabalhar, então eu tenho que sustentar a minha filha, me sustentar e sustentar minha mãe. E ela falou isso várias vezes, até que eu tomei a coragem e perguntei a ela, quanto que é o certo? Porque ela estava falando de quanto ela ganha, certo? Ela estava falando que ela tinha um sonho de trabalhar com aquilo que ela amava, montar um negócio para ela, mas ela não poderia trocar o emprego que ela tinha para montar um negócio, porque montar um negócio era duvidoso, e ter o emprego que ela tinha era certo. Aí eu perguntei, quanto você ganha? Quanto que é o certo? Ela virou para mim e falou assim, R$1.600. Aí eu te pergunto, R$1.600 para sustentar 3 pessoas é certo aonde?
Uma criança pequena, quem tem filho pequeno sabe que é fralda, é remedinho toda hora, é uma gripezinha, é não sei o quê. Como é que sustenta 3 pessoas com R$1.600? Isso não é certo nunca. Mas sabe o que acontece? A mente medrosa, ela cristaliza a capacidade de aproveitar as oportunidades. O medo afasta as pessoas do sucesso. Todo mundo quer ter sucesso, mas ninguém está disposto ao risco. Aliás, ninguém não, poucas pessoas estão dispostas ao risco. Mas uma vida sem risco é uma vida preto e branco. Eu estou lendo um livro agora, como é que é o nome do livro? Não vou lembrar. Hã? Mas não é Garry, não. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Depois eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Mas acho que é Vença o Seu Leão, alguma coisa assim. Mas o que o livro fala? Isso que é importante. Se os seus sonhos não te amedrontam, é porque provavelmente você não está sonhando os sonhos de Deus. Parou para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas estão sonhando algo que depende exclusivamente delas. Aí eu quero falar da segunda pessoa. Pode passar. São aqueles dependentes de si mesmo. Eu fui um dependente de mim mesmo durante muito, muito tempo. Muito tempo depois até de virar crente. Sabe por quê? Porque quando a gente vira crente, não sei se aconteceu comigo, mas não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu. Nós somos condicionados pela vida para dar certo, né? Porque se você faz alguma coisa errada e dá errado, faz alguma coisa que dá errado, você é o primeiro a pegar o chicotezinho do autoflagelo e bater em você. Seu imbecil, por que você fez isso? Seu bobo, e outras cositas mais que você vai falar para si mesmo, né? Esse é o chicote do autoflagelo. Então nós somos condicionados a acreditar na nossa própria capacidade. E quanto mais você consegue realizar as coisas, elas vão dando certo na sua própria capacidade, mais dependente de si mesmo você vira. Você vira ficando a noite inteira acordado, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando nos problemas, pensando em como resolver, pensando em encontrar uma solução. Não, eu tenho que entrar mais no YouTube, eu tenho que assistir podcast, eu tenho que ler mais, tentando encontrar a solução dependente de si mesmo. Persiga o Seu Leão, o nome do livro. Paulo achou aqui. Persiga o seu leão. Então você fica muito dependente de si mesmo. E aí, com a dependência de si mesmo, vem a arrogância e a autossuficiência. Quase uma síndrome de Deus. Sabe como é que é a síndrome de Deus? É o onisciente. É você que sabe tudo na empresa, é você que sabe tudo no trabalho, é você que sabe como as coisas vão resolver, inclusive gosta de falar mal dos funcionários, porque só você resolve tudo, mão de obra é muito difícil. É a onisciência. A onipresença de Deus, você tem que estar em tudo. Não consegue ir no culto, não consegue ir numa reunião de oração, não consegue ir numa programação na final de semana, aí vira o crente domingueiro. Por quê? Não, o pastor tem que entender, porque o meu comércio não tem como fechar. É a onipresença. Eu tenho que estar presente em tudo, eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tudo tem que passar por mim.
Só que tem a onisciência, a onipresença e onipotência de Deus. E aí é o cume, é o ápice da dependência de si mesmo. Só eu consigo resolver as coisas. Eu conheço empresários que eles são tão onipotentes que até fazer um depósito no banco ele que tem que fazer. As coisas mais simples da vida ele tem que fazer. Por quê? Porque só eu sei fazer como eu faço. Isso é um grande engano, meus irmãos. Isso é um grande engano. É um grande engano que você tem que saber fazer tudo e tem que fazer tudo. E aí sabe o que isso faz conosco? Nos afasta da vontade de Deus. E aí começamos a buscar o nosso sucesso e não o sucesso de Deus. Por isso que me assustou muito quando aquele missionário pregando, ele falou: sucesso é quando você descobre o que Deus está querendo fazer e se coloca à disposição para Deus te usar para fazer. Qual o sentido, irmãos, para empreender, para usar os seus dons e talentos? Porque isso foi Deus que te deu. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta, quando eu olho para a minha vida, o que eu sei fazer foi Deus que me deu. E um dos grandes prazeres que eu tive na vida, talvez uma das maiores recompensas, foi quando eu entendi como Deus pode usar esses talentos. Como Deus pode utilizar a minha inteligência, como Deus pode utilizar a minha criatividade, como Deus pode utilizar a minha capacidade de organizar. É para isso que Deus nos capacita. É para isso que você tem um negócio. Não é para se enriquecer. Não que enriquecer seja ruim. Não que ter bens seja ruim. Todos nós queremos ter um carro melhor, poder ter uma empresa, ter uma sede própria, fazer viagem. Nada disso é ilícito. Entenda bem, nada disso é ilícito. Só que você pode fazer isso tudo para o seu Deus, você mesmo, ou você pode fazer isso tudo colocando à disposição de Deus, como a Bíblia diz, um belo mordomo. A Bíblia nos ensina muito, muito claramente, na parábola dos talentos, que nós somos servos fiéis. 1 Tessalonicenses 5:23, no verso 24, inclusive, fala disso. Que a nossa fidelidade trará promessas para a gente. É essa fidelidade que Deus espera de nós. Essa fidelidade, não importa se você é empresário, não importa se você é profissional liberal, não importa se você trabalha por conta própria ou trabalha para alguém. Naquele lugar, ou melhor, em todo lugar que você está na sua vida, é um lugar para você fazer a vontade de Deus. Então, se Deus te colocou ali e você tem a oportunidade de abençoar, ali é onde Deus vai estar fazendo a obra dele através de você. Eu contei para vocês como eu fiquei feliz quando aquela menina voltou na sexta-feira de manhã, arrumada, bonita, maquiada. Sabe o que é isso? Houve uma cura na alma dela. Ela não conseguia se enxergar como Deus a enxergava. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Deus tem expectativa na sua vida, Ele depende da sua vida para várias coisas, para ganhar pessoas, para patrocinar o reino de Deus nessa terra. Ele não depende porque Ele precisa, Ele depende porque Ele escolheu. Porque Ele podia não escolher isso. Ele depende porque Ele escolheu de fazer eu e você parte disso. E aí eu preciso me ver sendo capaz de fazer, como a gente viu no primeiro. Aí nessa segunda, eu preciso me ver
dependente do Senhor para que eu não me torne o Deus da minha vida. E aí eu quero falar com você de uma terceira pessoa. Pode passar. Ah, está aqui já. Não, volta aí. Os que se entregam ao Senhor. Essa é a terceira pessoa. A terceira pessoa é aqueles que entendem que viver a sua própria vida é muito mesquinho. Não, você pode viver a sua vida fazendo a vontade do Senhor. Deus te deu uma capacidade? Eu tenho claramente. Eu trabalho com empresários há 24 anos. Empreendo se eu contar mesmo, desde os 8 anos de idade, não é? Desde os 8 anos de idade empreendo. Desde os 17 anos eu tenho CNPJs. Já tive alguns, já fechei, já abri outro, já fechei, já abri. Hoje eu tenho uma clínica com a minha esposa, a gente tem uma clínica, a Solace Instituto, que a gente trabalha saúde e empreendedorismo, faço consultorias, ajudo centenas de empresários, tenho uma empresa de software há 24 anos, que a gente tem centenas de clientes, e tudo isso não é para mim. Tudo isso é porque através disso eu posso fazer a vontade de Deus. Eu vejo claramente, irmãos, quando eu vou em alguns lugares, como semana passada, eu podendo abençoar uma pessoa como essa, podendo ser parte da vontade de Deus nisso. Eu vejo ali eu cumprindo o meu chamado no Senhor. Eu vejo ali um verdadeiro sucesso. E mais, Deus me abençoando para que eu possa suprir a minha família, suprir as minhas necessidades, abundar financeiramente na fidelidade. Porque a palavra dele diz que ele dá semente ao que semeia e pão para alimento, não é isso? E que aumentará a sua sementeira. Então a gente não precisa se preocupar com o dinheiro. Se você for um semeador, e às vezes a gente pensa, eu não tenho dinheiro. Não, você pode semear a sua vida. Que a hora que chegar o dinheiro, se você for um semeador da sua vida, você vai ser um semeador do dinheiro também. Deus não precisaria do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Então tem pessoas que ficam mesquinhas. O meu dinheiro, o meu carro, a minha empresa. Então entregue isso ao Senhor. Entrega isso a Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Não é, Fábio, mas eu sou crente há 30 anos. Não tem problema. Você pode ser crente, você pode ter aceitado Jesus, mas na hora de falar dos meus bens, eles ainda continuam seus. Não, é entregar a sua vida ao Senhor. É entender e perguntar ao Senhor qual é a vontade dele naquele lugar. Eu, por exemplo, eu tenho um curso, depois eu até vou falar um pouquinho do curso para vocês. Uma das coisas que eu faço é um curso que eu tenho. Deus colocou no meu coração para toda a turma abençoar uma pessoa. Não importa se tem 3, 5, 10 ou 20 ou 30 pessoas na turma, eu sempre procuro uma direção do Senhor para quem eu devo abençoar, dando uma bolsa do curso. Ali, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Ali você está abençoando. Ali você está sendo uma pessoa fazendo a vontade de Deus. E se você está fazendo a vontade de Deus, não tem sucesso maior do que esse. O sucesso não é quanto você faturou no final do mês. O sucesso é você estar fazendo a vontade de Deus. Essa é a diferença. Entender isso na cabeça talvez seja simples. O mais difícil é entender isso no coração. É entender isso na atitude. É entender aquele momento de prova. E eu posso falar para você, irmãos, é entender isso no cotidiano da sua vida. Não adianta eu falar que eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu vivo numa mentira. Se numa situação escusa, eu tento dar um jeitinho. Eu nunca tinha participado de licitação. Eu e minha esposa, a gente estava orando por alguns desafios que a gente tinha.
E aí, em menos de um mês, nós orando, sabe o que aconteceu? Eu fui chamado para participar de uma licitação. Uma licitação assim que seria um grande negócio. Mas você sabe qual é a fama de licitação, não sabe? No Rio de Janeiro, então, tem que ter bola, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. A minha esposa chegou para mim e falou assim, eu não sei se eu fico feliz ou preocupada. Sabe por quê? Você pode dizer para uma... Eu ouvi isso de um pastor lá em Brasília. Você pode dizer, por exemplo, mal de uma pessoa que recebeu uma mala de 2 milhões de reais e colocou o dinheiro na cueca? Você conhece uma história assim, não conhece? Todo mundo meteu um malho no cara que colocou o dinheiro na cueca. Fora outra mala que o assessor saiu e outras malas de história que você conhece. E o pastor que estava pregando nesse dia em Brasília, ele falou assim, ninguém que nunca passou por essa situação e foi aprovado, deveria falar um ai. Não é verdade? É muito fácil falar quando você não está passando na situação. Agora, e quando você está passando na situação? Será que você vai ser aprovado ou você vai ser reprovado? Essa era a preocupação dela quando falou comigo. E é interessante que a gente participou, tudo certinho, meu funcionário foi, eu estava viajando, meu funcionário foi com a procuração lá, chegou na hora H, não deixaram ele participar, porque falaram que tinha que ser uma procuração autenticada, mas a procuração era original, nunca vi autenticar um documento original, mas eles queriam a procuração autenticada, e ele não participou. Muitas pessoas, com aquele primeiro comportamento lá, aquela primeira mentalidade, ia haver uma situação da licitação, fala assim, não, licitação não é para mim, eu nunca participei, eu não vou ganhar. Tem pessoas que pensam assim, não tem? A segundo tipo de pessoa, numa situação dessa, ia falar assim, não, eu tenho que resolver isso, porque não tem jeito e tal, eu vou quebrar, eu vou lá tentar resolver, eu vou dar um dinheiro para esse negócio resolver. Esse é o segundo tipo de pessoa. Sabe o que aconteceu? Eu fui conversar com meu advogado, eu fui conversar com outras pessoas, e eu fui orar. Falei, Senhor, eu acredito que você abriu essa porta, Senhor. Isso não é justo. Está acontecendo algo que não é justo, e o Senhor é o Deus da justiça. Pedi minha esposa para orar, fizemos o dever de casa com o advogado, para entrar lá com o recurso, e foi. Se tinha armação, não tinha armação, eu não sei, meu irmão. Eu sei que o certame, quando tem uma licitação, aquele ato se chama certame. O certame foi cancelado. Cancelaram tudo e fizeram um novo certame. Foi o excelente trabalho do advogado? Não, não foi. Foi um excelente trabalho meu? Não, não foi. Foi Deus operando naquela situação. Porque com todo mundo que eu converso, as pessoas falam, cancelaram o certame, isso é difícil demais. Aí tivemos contra razão, tem um monte de discussão, né? Aí depois marcaram um novo certame. No novo certame, eu fui lá e falei, agora eu vou fazer o seguinte, não vou mandar mais meu funcionário, eu vou pessoalmente para ver se consigo resolver. Mas fui crendo e declarando que o Senhor já tinha dado vitória naquilo. Aí chegamos lá, ganhamos. O que aconteceu? A empresa que tinha perdido entrou, recurso em cima, dando um monte de calúnias, inclusive falando que ia fazer queixa-crime a respeito de mim, que eu tinha feito falso testemunho e tudo. Aí o que eu fiz? Conversei com o advogado, fomos orar, recurso. Aí sabe o que aconteceu no final? Ganhamos a licitação. Glória a Deus por isso. A primeira vez que a gente participou e ganhamos, logo de primeira. As pessoas falam assim, não, é muito difícil ganhar uma licitação. E tem que participar de muitas, tem que dar dinheiro, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Irmão, não precisa fazer nada se você tiver na vontade do Senhor. É essa a questão, é isso
que eu vou ser bastante sincero com vocês, demorei muito para entender isso. É muito diferente de ser um cristão. É pegar e entregar de fato a sua vida ao Senhor. Por isso que eu até comento, muitas pessoas às vezes não são nem cristãos ainda. Não tem problema. Muitas pessoas são cristãos há muito tempo, mas ainda não entregaram os seus Isaques ao Senhor. Como assim os seus Isaques? Vou contar a última história, 9 horas em ponto, para a gente encerrar, tá? Não vou ser desobediente, pastor, me dá 2 minutos? Me dá 2 minutos? Me dá 5? Já estou com 9, né? Tá bom. Uma vez, eu e minha esposa, a gente foi participar de um congresso em São Paulo, e a gente estava guardando dinheiro quase 2 anos para comprar um carro. Era na época que a Zafira ainda existia. Eu tenho 4 filhos. Lembra aquela pessoa que não queria ter nenhum filho, ou no máximo 1? Eu tenho 4. Eu tenho 4 filhos, e eu falei assim, não, tem que comprar uma Zafira, não é isso? Tem que comprar uma Zafira. O mais velho tem 23 e o mais novo tem 8. 23, 19, 15. Já fiz 20? (23, 20, 15 e 8). E aí o que acontece? A gente foi participar de um congresso, um congresso cristão, e a gente estava com uma amiga que estava, um casal de amigos, que tinha uma casa em Cabo Frio, e eles estavam passando por uma situação financeira e eles estavam colocando a casa à venda. Eles moram no Rio e eles tinham uma casa em Cabo Frio. Você fala assim, mas casa em Cabo Frio é luxo. Sim, pode ser luxo. Mas no caso deles, além do luxo, eles emprestavam a casa para vários casais. Eles trabalhavam no Ministério de Casais. E quando o casal estava se matando dentro de casa, a primeira coisa que eles faziam é o seguinte: vocês precisam ter um tempo só vocês dois. Encontra alguém para ficar com as crianças e toma a chave, vai lá para minha casa. Então eles usavam a casa para servir o Senhor, abençoando casais. E eles tinham muito forte essa questão de trabalhar com casais, ajudar casais, eram líderes de encontros casais, eram líderes do Casados para Sempre, implementaram Casados para Sempre para a igreja, e eles estavam passando por essa dificuldade. Eles botaram a placa da casa à venda, e a casa do Rio não era deles, né? E aí a gente foi para esse congresso. Até aí, nada a ver. E a gente está no meio do congresso lá, do nada, vem uma unção sobre a minha vida, e o Espírito Santo começa a falar comigo, e ele fala comigo assim: abençoa Alberto e Elisa, para que eles não vendam a casa. Na hora, irmão, você acha que eu chorei? Eu comecei a gargalhar de nervoso. Aí veio uma unção sobre a minha vida, eu não conseguia parar de rir, e as pessoas estavam ao meu redor assim. Quando eu vi, tinha uma bola assim em torno da igreja, todo mundo rindo. Só que eu sabia o sofrimento que eu estava rindo. As pessoas que estavam do meu lado provavelmente não sabiam de nada. Aí eu saí de lá. A minha esposa, eu falo que ela é frouxa nisso, né? Ela é frouxa. Ela é frouxa nisso, que para ela pegar o cartão de crédito, o dinheiro da conta e ofertar na vida dos outros não é problema nenhum. Quer dizer que eu sou fácil para dar qualquer coisa. Aí eu estava guardando dinheiro quase 2 anos, irmãos. Era 35 mil reais, se eu não me engano. Era 35, não é? 27. 27 mil. Então era 27 mil. Eu estava quase 2 anos guardando dinheiro para comprar um carro que custava 65 mil reais na época. E eu só tinha 27. E faltava assim 3 meses para o final do ano. Eu queria comprar o carro zero no final do ano. E aí
O Espírito Santo falou comigo assim, eu saí dali meio em pânico, porque era para dar os 27 mil. Falei, meu Deus, 2 anos guardando dinheiro, Senhor. Aí cheguei para Paula, quando a gente foi para o quarto, eu crente que Paula ia falar assim, tá certo disso? Não estou certo não. Não estou certo, é coisa da minha cabeça, deve ter comido demais, né? Aí eu cheguei para ela, ela falou assim, se o Espírito Santo falou com você, vai lá e faz. Ela falou assim, diabo nenhum ia mandar você ter uma ideia dessa. Aquele dia, você sabe como é que eu dormi, né? Só que o meu pastor estava de carona com a gente. Fui eu e Paula e o meu pastor e a esposa dele. Aí dentro do carro, dirigindo, voltando de São Paulo, aí eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, quando Deus fala assim com uma pessoa, sabe? Para fazer algo assim, ofertar na vida de alguém e tal. E meu pastor devia se chamar Prudente, né? João Luiz Prudente, devia ser. Aí ele, Fábio, tem que ver muito bem se é realmente Deus que está falando e tudo. Aí ele falou assim, mas é uma boa coisa, né? Fazer isso é uma boa coisa. Aí eu falei, pastor, o Senhor falou comigo para abençoar o Roberto e Elisa e dar todo o dinheiro que eles estavam guardando para o carro para eles. Aí meu pastor, ele estava dando na carona assim comigo, ele estava do meu lado, ele olhou para mim assim, emudeceu, né? Nada falou. Nada. Antes da gente vir embora, no sábado à noite, isso tudo aconteceu no sábado à noite. Aí no sábado bem tarde, eu tive que sofrer isso até domingo, né? No sábado bem tarde, quando a Paula conversou comigo, eu falei assim, tem jeito. Aí o Espírito Santo já tinha falado comigo para ligar para a Elisa, que é a esposa do Alberto, né? E aí eu liguei para eles, aí o Alberto atendeu, aí eu virei para ele assim, Alberto, tira a placa. Ele, o quê? Tira a placa, tá? É para tirar a placa da casa. Eles estavam em Cabo Frio, eles foram no final de semana para colocar a placa. E o Alberto, ele é tenente da aeronáutica, sabe, cri-cri, né? Certinho, todo enjoadinho, é o Alberto. Ele não resmungou, não retrucou, não quis saber por nada. Tá bom, desligou. Ele podia ter perguntado, né? Aí podia fazer assim, sabe aquela pessoa que está precisando muito, mas ela é soberba? Ele podia dar um de soberbo na hora. Eu falei, Espírito Santo, eu quis dar. Ele fez, falou que não queria, né? Mas ele não falou nada, ele simplesmente desligou o telefone. Só que a mulher dele, quando eles foram na sexta-feira para lá, ela estava orando, que ela estava muito angustiada com isso. E o Espírito Santo falou com ela, o Fábio vai trazer o dinheiro. O Espírito Santo tinha falado com ela na sexta-feira, o Fábio vai trazer o dinheiro. E na cabeça dela era um congresso com os pastores americanos. Na cabeça dela, assim, o Fábio vai falar com algum pastor americano, eles vão se compadecer com a história, eles vão dar o dinheiro. O dinheiro não era o meu, era o dinheiro dos pastores que ela achou que ia. Tá. Aí eu cheguei no Rio, né, fui lá, ofertei na vida deles, chamei eles na casa deles, ofertei na vida deles o dinheiro, né, peguei o número da conta, fiz a transferência, 27 mil reais, enter, né, sabe aquela, a última hora, né, a mão treme, pá. Só que eu pulei essa parte. Quando eu estava no quarto, antes mesmo de falar com a Paula, eu questionei, quando eu estava no culto, aliás, antes daquele furdunço que estava acontecendo, antes mesmo de falar com a Paula, lá naquela confusão toda, eu falei com o Senhor assim, Senhor, mas o meu Isaac, eu não sei porque que eu usei essa expressão, mas foi essa expressão que eu usei. Aí o Senhor falou comigo assim, se você quer que eu te coloque em lugares mais altos, você tem que ser capaz de mudar o seu Isaac. Qual era o Isaac? Era o dinheiro? Não.
era o Deus Fábio. Aquele que controla tudo, que estava 2 anos guardando 27 mil reais. Já estou terminando a história, já me deram 9 minutos, eu estou no meu tempo, tá? Prometo que eu vou terminar agora, só quero acabar o desfecho. Dei o dinheiro para eles, isso era em setembro, irmãos. Eu ia comprar o carro em dezembro. Setembro, triste, conta vazia. Triste que a conta estava vazia, né? Mas estava com um grande... como se tivesse explodido algo no meu coração, sabe? Como se tivesse feito um buraco aqui, assim, como se o meu coração tivesse inchado, assim. Estava com essa sensação no meu peito. E aí eu em casa orando, eu falei, Senhor, eu fiz a Tua palavra, eu cumpri a Tua palavra, Tu sabes os meus sonhos, Tu sabes como eu gostaria de ter esse carro, por causa da minha família grande, mas eu entrego ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei como aconteceu, mas eu nunca fechei tanto cliente como foi naquela época. E eu vou te falar, eu cheguei no final em dezembro, 23 de dezembro, eu tinha 61 mil, o carro custava 65. Quase 2 anos no meu braço, né? 27. Aí cheguei, aí fui comprar o carro, eu falei assim, eu tenho 61, não vou ter o dinheiro para comprar o carro todo. Aí cheguei lá, conversa vai, conversa vem, 61 mil, redondo que fechei o carro. Glória a Deus, né? Só que não para por aí, a gente foi para Cabo Frio, eu fui para a casa da Elisa Alberto, deixei eles lá, vim trabalhar durante a semana, com a expectativa de ir embora com o carro dia 29. Dia 29 o carro não ficou pronto, eles não entregaram, eu fui para Cabo Frio muito chateado, porque não entregaram o carro, voltei no dia 2 para trabalhar, trabalhei dia 2, dia 3, não lembro muito bem. Aí no dia 3 fui buscar o carro não estava pronto, mas eu saí, essa era uma agência na Barra da Tijuca, eu saí da agência esbravejando tanto no carro, comigo e com o Senhor. Eu lembro que eu estava na Avenida Ayrton Senna, eu estava indo atender um cliente, e eu com raiva, pensa alguém com raiva, e eu dentro do carro assim, Senhor, por que as coisas por os crentes é sempre mais difícil? Por que para a gente tem uma prova? Você nunca passou por isso, né? Tenho certeza que não, né? Senhor, é vento, é ventania, é tufão, é tudo, Senhor. E aí o Espírito Santo falou claramente assim no meu ouvido, como se fosse um soco. Falou assim, você está murmurando para receber uma bênção? Quantas pessoas não têm nada e você murmurando para ter uma bênção? Aquilo entrou cortando meu coração, assim, eu comecei a chorar dentro do carro. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou provar que eu sou Deus na sua vida. Quando você chegar lá, ainda vai ter um rádio original do carro instalado e você não vai nem precisar abrir a boca. Parece coisa boba que eu estou falando, parece coisa da minha cabeça. Você fala assim, o Espírito Santo gastando tempo com isso. Eu quero falar para você, irmãos, que ele se preocupa com os detalhes, ele quer mimar você, ele quer satisfazer os desejos do seu coração. A palavra dele diz isso. A gente só tem que estar com as coisas no lugar certo, tendo ousadia para fazer aquilo que o Senhor espera que eu e você façamos. Só isso. E eu fui atender meu cliente leve, aquela raiva toda foi embora assim. E eu voltei calmo, não estava mais com pressa nenhuma do carro. Sinceramente, eu tinha até esquecido a questão do rádio, não estava com aquilo na cabeça. Quando eu entro na loja, tem um salão grande. Aí quando eu vejo o gerente geral da loja, vem lá de trás, ele grita assim, não fala nada, não fala nada. Vou instalar um rádio original no teu carro pelo problema que a gente está te gerando. Aleluia! Deus é vivo e fiel, irmãos. Ele é vivo e fiel. Ele não tarda e ele vela pela sua palavra para cumprir. Não tenha dúvida disso. O que ele espera é que você acredite na sua capacidade, que você confie nele, que você dê passos além do seu próprio braço.
da sua própria perna, mas confiando no Senhor, não é sendo irresponsável, confiando no Senhor, se colocando à disposição dEle. O que Ele precisa fazer? Qual a necessidade? Eu tenho certeza, irmãos. Você pode olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você vai ver muitas necessidades. Muitas. Por que você não pode ser uma pessoa para fazer essa diferença na mão do Senhor? Okay? Eu queria te fazer um convite. Primeiro eu queria fazer 2 convites. Para aquelas pessoas que estão aqui, que nunca tiveram a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Não sei se tem alguém que veio aqui nessa palestra, que não é de nenhuma igreja. Não importa qual é a tua religião, não importa qual a religião que você é. Mas eu queria te fazer um convite. Eu queria que você fechasse os olhos, queria que todos fechassem os olhos. E eu queria te convidar a fazer uma oração. Eu não quero te convidar para ser membro de uma igreja. Eu quero te convidar para fazer uma oração para entregar a sua vida a Cristo. Para deixar que Deus opere na sua vida. Para deixar que Ele mude a sua história. E Ele é tão maravilhoso que Ele não te pede nada em troca. Ele não pede obras, Ele não pede nada, Ele pede exclusivamente a sua vida, reconhecendo a salvação que de graça Ele te deu. Então repete essa oração comigo. Senhor, eu reconheço, Senhor, que sou necessitado de Ti. Eu reconheço que andei longe dos Teus caminhos. Eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti, Senhor. Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Muda a minha história. Muda a minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Alguém aqui? Só quero que você levante a mão. Todos aqui são salvos? Levanta a mão se você é salvo. Glória a Deus. Eu quero fazer uma segunda oração agora. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não conheço o tipo de pessoa que você é, mas eu quero te convidar a dar esse passo em fé, de verdadeiramente entregar as situações da sua vida ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade divina de falar dos Teus feitos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito Santo operando neste lugar. Espírito Santo, você tem liberdade para tocar os corações nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu sabe a necessidade de cada um, Tu sabe a vida de cada um. Eu sei que durante essa ministração o Senhor trouxe à memória várias e várias situações de pessoas que talvez se vejam com situações de baixa autoestima, que não acreditam na sua capacidade, que ouviram muitas vezes que eles não iam conseguir, que eles não podem. Oh, Espírito Santo de Deus, traz à memória agora, traz à memória aquilo que, a forma que como o Senhor as vê. Aleluia. Mais que vencedores. Oh, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Raça eleita, sacerdote santo.
Oh, Senhor, muito obrigado. Senhor, nós queremos te pedir perdão também por quantas e quantas vezes tentamos resolver as coisas no nosso próprio intelecto, no nosso próprio braço, na nossa vã sabedoria humana. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos que muitas vezes queremos ser Deus da nossa própria vida, tomando as nossas próprias decisões. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas e quantas vezes perdemos o sono, nos preocupamos, ficamos ansiosos, sofremos no nosso corpo com doenças, seja gastrite, seja úlcera, seja pressão alta, Pai, porque nós estamos nos preocupando com aquilo que não devemos nos preocupar. Senhor, nós pedimos nesse momento, Senhor, toma a direção das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade, Senhor. Nós te damos liberdade para falar aos nossos corações, para trazer à memória essa ministração, que não sejam apenas palavras, Senhor, mas que essas palavras possam, com força, com poder, com graça e com unção, tocar o coração dos meus irmãos. Espírito Santo, traz à memória nas situações do dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos desafios da vida, Senhor. Traz à memória isso que nos traz esperança. Traz à memória essas palavras. Traz à memória assim como Tu nos vês, Senhor. Fazei, Espírito Santo, nos ajude a agir como Cristo. Nos ajude a olhar para a Tua palavra, para as Tuas promessas, não só como palavras, mas como verdades infalíveis na nossa vida. A Tua palavra é infalível, Senhor. A Tua palavra é infalível, Senhor. A Tua palavra é infalível, Senhor. A Tua palavra é infalível, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, porque Tu vela para cumprir a Sua palavra, Senhor. Não há circunstância, não há doença, não há enfermidade, não há crise, não há governo. Nada disso, Senhor, é superior à Tua palavra. Se na Tua palavra Tu declara que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Senhor. Se a Tua palavra declara que praga alguma chegará à minha tenda, praga alguma chegará à minha tenda, Senhor. A Tua palavra declara que onde eu coloco a planta dos meus pés, eu possuo, Senhor. Ali nós possuiremos, Senhor. Não tem situação contrária, Senhor. Não tem situação contrária que consiga sobrepor a Tua palavra. Pai, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que tem promessas, que tem bênçãos, que o diabo tem tentado reter na vida dos meus irmãos, assim como ele fez com Daniel. Pai, dá ordem aos Teus anjos a respeito dessas bênçãos, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a respeito dessas situações, para que os meus irmãos possam experimentar as bênçãos que Tu já liberou caindo sobre a vida deles, Senhor. Ajusta, Senhor, aquilo que precisa ser ajustado, para aquela sensação que tem alguma coisa errada, por que não dá certo comigo, que esse pensamento possa sair retirado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que os meus irmãos possam entender e reconhecer, Senhor, o momento que o Espírito Santo está falando nos corações deles, e que eles também possam reconhecer as artimanhas de Satanás, as frases de engano de Satanás na sua mente, Senhor. Liberta a mente dos meus irmãos, Senhor. Liberta a mente deles, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu Te dou graças por esse encontro.
Eu declaro esse encontro avançando, prosperidade chegando nesse lugar, pessoas sendo alcançadas por esse encontro. Que toda palavra contrária a respeito desse encontro, a respeito da Baixada Fluminense, que aqui é área ruim, que aqui tem muita criminalidade, que as coisas não dão certo aqui, todos esses enganos de Satanás caiam por terra, porque não importa onde os meus irmãos estão plantados, ali eles prosperarão, ali eles florescerão, ali eles darão frutos. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, sustenta as pessoas que estão à frente desse trabalho, Senhor. Sustenta cada um, Senhor, cada um à frente, que eles não venham a desanimar, Senhor, mas que eles possam, dia após dia, Senhor, sentir o seu coração mais aquecido com o mover que está acontecendo, Senhor. E traz testemunhos, Senhor. Levanta pessoas para trazerem testemunhos, para que aumente a fé dos meus irmãos, Senhor. Aumente a fé dos meus irmãos. Pai, Tu não faz acepção de pessoas, Você não tem filhos mais queridos e menos queridos, Senhor. O que Tu fez por mim, Tu pode fazer por eles, Senhor, e pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em Ti, Senhor. Desde já eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês. Tá? Foi uma bênção estar aqui. Espero que vocês voltem para casa abençoados e saiba que foi muito gratificante estar aqui com vocês. Eu fui muito abençoado pela presença de cada um de vocês. Amém? Pastor?